E aí, pessoal? Hoje traremos a quarta e última parte falando sobre os 50 anos da Disney World de Orlando. Então já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais. E bora pro vídeo! Terminologia teatral. A Disneyland originou muitos conceitos que se tornaram parte da cultura corporativa dos parques Disney, como um todo, e que por sua vez se espalharam para outros parques. Mais importante, os funcionários da Disneyland usam terminologia teatral para enfatizar que uma visita ao parque seria semelhante a testemunhar uma apresentação artística. Os visitantes são chamados de guests, convidados, e os empregados do parque de cast members, membros do elenco. On stage, no palco, refere-se a qualquer área do resort que é aberta aos convidados. Backstage, bastidores, refere-se a qualquer área do resort fechada para os convidados. Uma multidão é chamada de audience, plateia. Costume, fantasia. É o traje que os cast members que fazem as operações do dia a dia do parque devem vestir. Show é a apresentação do resort para seus visitantes, tal como a cor e a fachada dos prédios, localizações das atrações, fantasias, para combinar com as terras temáticas. Quando assina um recibo do cartão de crédito, pede-se aos visitantes seu autógrafo. Os gerentes de palco são responsáveis por supervisionar a operação do parque. Os cast members, que estão a cargo de um time específico, são chamados de protagonistas, como em um papel de protagonista no teatro ou em um filme. Nos primeiros anos, os escritórios onde o trabalho administrativo acontecia eram chamados de escritórios de produção, os Production Schedulers, programadores de produção. Constroem o cronograma de trabalho dos empregados para suprir o trabalho necessário, enquanto os Stage Schedulers, programadores de palco, lidam com mudanças do dia a dia, no cronograma de trabalho, como mudança nos horários do parque, necessitando de uma mudança nos horários de todos. O cargo de cada cast member é chamado de role, papel. Quando trabalham em seus papéis, os cast members devem seguir um script, um código de conduta e frases temáticas aprovadas que os cast members devem usar quando estão trabalhando. Não e eu não sei estão fora deste roteiro. Bastidores. As áreas de bastidores são áreas fechadas de atrações, lojas e restaurantes, bem como áreas ao ar livre localizadas atrás desses edifícios. Embora algumas áreas do parque, particularmente a New Orleans Square, possuem operações subterrâneas e áreas de estoque, não há uma rede de túneis subterrâneos como no Walt Disney World. Há alguns pontos de entrada de fora do parque para as áreas de bastidores: Ball Gate, ou The Ball Road, TDA Gate, adjacente ao edifício Team Disney Anaheim, Harbor Point, The Harbor Boulevard, e Winston Gate, The Disneyland Drive. A Bernie Road rodeia o parque Firehouse Gate, atrás do bombeiro da Main Street. E o Egg House Gate, adjacente ao Disneyland Opera House. Um pedaço da rua entre Tomorrowland e Harbor Boulevard é chamada de Schumacher Road. Ela possui duas faixas estreitas e corre abaixo do trilho do monotrilho. Há também duas pontes ferroviárias que cruzam a Bernie Road, uma atrás da prefeitura e outra atrás de Tomorrowland. Os grandes edifícios dos bastidores incluem o Walt Disney Anaheim, projetado por Frank Gehry, onde a maior parte da administração atual funciona, bem como o World Administration Building, atrás de Tomorrowland. O World Administration Building abriga os dioramas de Grand Canyon e Primeval World, visíveis na Disneyland Railroad. O canto noroeste do parque abriga a maior parte das instalações de manutenção do parque, incluindo serviços de veículos da empresa, estacionamento para bondes e veículos da Main Street. O pátio de sucata, onde o lixo e recicláveis são separados para coleta, o Círculo de Curral, onde os cavalos do resort e outros animais vivem, estoque e manutenção de carros alegóricos também são guardados lá. Centro de distribuição de todos os produtos do resort, áreas de veículos de passeio,
a loja de pintura e também a loja de placas. Os bastidores, backstage, também se referem às partes das construções que normalmente não são vistas pelos visitantes. As áreas de bastidores são geralmente fora do limite do parque para os visitantes. Isso evita que os visitantes vejam as áreas industriais que violam a mágica de fora do palco e os mantém seguros de máquinas potencialmente perigosas. Os funcionários também encontram um pouco de sossego enquanto trabalham ou descansam, visto que os bastidores oferecem rotas alternativas entre as várias áreas do parque. Muitas atrações são abrigadas em grandes edifícios parecidos com estúdios, alguns dos quais são parcial ou completamente disfarçados por itens temáticos externos. Geralmente, essas construções são pintadas de verde escuro, em áreas não vistas pelo visitante, ajudando a disfarçar as construções entre as folhagens e tornando-os visualmente menos intrusivos. O Walt Disney Imagineering chamou esta cor de Go Away Green, verde afastado. Muito além deles, possuem telhados esbranquiçados planos que apoiam as unidades de HVAC e calçadas para funcionários. Dentro estão as atrações, bem como passagens secretas, áreas de serviço, salas de controles e outras operações de bastidores. A fotografia é proibida nessas áreas, tanto dentro quanto fora, embora algumas fotos sejam encontradas em alguns sites na internet. Os visitantes que tentam explorar os bastidores são advertidos e muitas vezes escoltados para fora da propriedade. O limite entre os bastidores e a parte comum é demarcada em todo ponto de acesso, tudo à vista dos visitantes. Quando uma porta ou portão é aberto, é também considerado como parte do espetáculo. É a partir deste ponto que os personagens começam a apresentar seus papéis. Dessa forma, quando a porta é aberta, os visitantes não irão acidentalmente ver uma pessoa fora da fantasia nos bastidores. Existem várias cortesias para os funcionários nos bastidores quando eles estão em intervalos, antes ou após de suas tarefas. Várias cafeterias, agora administradas pela Sodexo Magic, oferecem refeições com descontos durante todo o dia. Elas incluem o In-Between atrás do Plaza Inn, Eat Ticket, próximo ao edifício Team Disney Anaheim, atrás do Mickey's Downtown, e o West Side Grill, localizado aproximadamente atrás do New Orleans Square. A Partner Federal Credit Union, a cooperativa de crédito para empregados da The Walt Disney Company, oferece quase 20 caixas eletrônicos nos bastidores para os funcionários usarem e mantém uma filial expressa no Team Disney Anaheim Building. Transporte. Walt Disney tinha um grande interesse no transporte, particularmente em trens. A paixão de Disney pelos cavalos de ferro levou-o a construir uma réplica de ferrovia de quintal a vapor, a Carlwood Pacific Railroad, nos terrenos de sua propriedade em Holmby Hills, Los Angeles, Califórnia. Ao longo de todas as interações da Disneyland, durante os 17 ou mais anos quando Disney estava concebendo-a, um elemento permaneceu constante: um trem que rodeia o parque. O design primário dos veículos de transporte do parque foi Bob Gurr, que deu a si mesmo o título de diretor de design de veículos especiais em 1954. Rodeando a Disneyland e oferecendo um tour circular está a Disneyland Railroad, DRR, uma ferrovia que consiste em 5 locomotivas a vapor, além de 3 trens de passageiros e um trem de frete que carrega os passageiros. Originalmente conhecido como a Ferrovia da Disneyland Santa Fe, a DRR foi apresentada pela Acton, Topeka and Santa Fe Railway, em 1974. De 1955 a 1974, o Santa Fe Rail Pass era aceito no lugar do cupom de Disneyland D, com uma bitola de 914 mm, a mais comum da América do Norte. A rota percorria em uma volta contínua ao redor da Disneyland por cada uma de suas terras. Cada trem
da virada do século XIX, parte da estação Main Street em uma excursão que inclui paradas programadas em New Orleans Square Station, Toontown Depot, Tomorrowland Station. O Grande Círculo conclui com uma visita aos dioramas Grand Canyon Primeval World, antes de retornar os passageiros a Main Street, USA. Uma das principais atrações da Disneyland é seu serviço de monotrilho Disneyland Monorail System, que foi inaugurado em Tomorrowland em 1959, como o primeiro sistema de monotrilho operado diariamente no hemisfério ocidental. A guia do monotrilho permaneceu quase exatamente a mesma de 1961, com exceções de pequenas alterações enquanto Indiana Jones Adventure estava sendo construída. 5 gerações de trens no monotrilho foram usadas no parque, visto que, devido à sua construção leve, eles se desgastam rapidamente. A geração em operação mais recente, o Mark VII, foi instalada em 2008. O monotrilho leva os visitantes entre 2 estações, uma dentro do parque em Tomorrowland e outra em Downtown Disney. Ele segue por uma longa rota de 4 km projetada para mostrar o parque de cima. Atualmente, o Mark VII está funcionando com as cores vermelha, azul e laranja. O monotrilho foi oficialmente construído com uma estação em Tomorrowland. Sua rota foi estendida e a segunda estação abriu no Disneyland Hotel, em 1961, com a criação do Downtown Disney em 2001. O novo destino é Downtown Disney, ao invés de Disneyland Hotel. A localização física da estação de monotrilho não mudou, mas o edifício da estação original foi demolida como parte do downsizing do hotel. E a nova estação está agora separada do hotel por alguns prédios de Downtown Disney, incluindo ESPN Zone e Rainforest Café. Horseless Carriage. Todos os veículos encontrados na Main Street USA, agrupados juntos com a atração Main Street Vehicles, foram projetados para refletir com precisão os veículos da virada do século, incluindo um bonde que conta com carros americanos, um ônibus com 2 andares, um bombeiro e um automóvel. Eles estão disponíveis para viagens de mão ao longo da Main Street USA. Os carros movidos a cavalo também são usados pelo entretenimento do parque, incluindo The Dapper Dance. As carruagens sem cavalos foram modeladas inspirando-se em carros construídos em 1903, com motores de 2 cilindros e com transmissão manual e direção normal. Walt Disney costumava dirigir o caminhão de bombeiro ao redor do parque, antes de abri-lo, e ele foi usado para visitantes e celebridades, e nas paradas. A maior parte dos veículos originais da Main Street foram projetadas por Bob Gurr. Do final da década de 1950 a 1968, a Los Angeles Airways forneceu serviço regular de helicópteros para passageiros entre a Disneyland e o Aeroporto Internacional de Los Angeles e outras cidades na área. Os helicópteros inicialmente operavam do heliporto da Anaheim Disneyland, localizado atrás da Tomorrowland. O serviço mais tarde foi transferido em 1960 para um novo heliporto, ao norte de Disneyland Hotel. Os visitantes que chegavam eram transportados ao Disneyland Hotel via bonde. O serviço terminou após 2 batidas fatais em 1968. O acidente em Paramount, Califórnia, em 22 de maio de 1968, matou 23 pessoas, o pior acidente de helicóptero da história da aviação na época. O segundo acidente em Compton, Califórnia, em 14 de agosto de 1968, matou 21 pessoas. Entretenimento ao vivo. Além das atrações, a Disney oferece entretenimento ao vivo por todo o parque. A maior parte do entretenimento não é oferecido diariamente, mas apenas em dias selecionados da semana ou em períodos selecionados do ano. Ingressos. Os ingressos eram impressos como cupons. No dia da abertura da Disneyland até 1982, o preço das atrações era parte do preço da entrada do parque. Os visitantes pagavam uma pequena taxa de ingresso para entrar no parque,
mas o ingresso para a maioria das atrações exigia que os visitantes comprassem tickets, individualmente ou em um livro, que consistia de alguns cupons, inicialmente tarjados de A a C. Os cupons A permitiam o ingresso em atrações menores, como os veículos na Main Street, enquanto os cupons C eram usados para atrações mais comuns, como as atrações do Peter Pan ou Teacups. Quando atrações mais sofisticadas foram introduzidas, como o Monorail ou a Matterhorn Bobsled, cupons D e posteriormente E foram introduzidos. Os cupons poderiam ser combinados para igualar o equivalente a outro ticket. Por exemplo, 2 tickets A eram iguais a 1 ticket B. A partir da experiência emocionante na Disneyland, a expressão coloquial em inglês NE Tickets Ride, uma atração de ticket E, é usado para descrever qualquer experiência excepcionalmente emocionante. A Disneyland mais tarde passou a usar um livro de tickets, Key to the Kingdom, que consistia de 10 cupons sem valor definido, vendido para uma única atração. Esses cupons poderiam ser usados para qualquer atração, independente de seu valor normal. Em 1982, a Disney desistiu da ideia de tickets individuais para as atrações em favor de um preço único de ingresso, com acesso ilimitado em todas as atrações, com exceções da barraca de jogos. Apesar desta ideia não ser original da Disney, suas vantagens comerciais eram óbvias. Além de garantir que todo mundo pagasse um grande valor, mesmo que permanecesse por algumas horas e andasse apenas em poucas atrações, o parque não precisava mais imprimir tickets ou livros de tickets, manter guichês de tickets ou deixar funcionários para coletar os tickets e monitorar as atrações para não deixar as pessoas entrarem sem tickets. Mais tarde, a Disney introduziu outras opções de entrada, como os passes multidiários e passes anuais, que permitem entrada ilimitada no parque a uma taxa anual, e descontos para residentes no sul da Califórnia. Fechamentos. A Disneyland teve 4 fechamentos não programados. Em 1966, após o assassinato de John F. Kennedy, em 1970, devido a um protesto anti-guerra do Vietnã instigado pelo Partido Jovem Internacional. Em 1994, para a inspeção após o terremoto de North Ryde de 1994. Em 2001, após os ataques de 11 de setembro. Adicionalmente, a Disneyland teve vários fechamentos planejados. Em anos recentes, o parque tem fechado nas segundas e terças, durante os períodos de fora de temporada. Isto acontece em conjunto com o Knott's Berry Farm, que fecha nas quartas e quintas para cortar custos de ambos os parques, enquanto oferece aos visitantes de Orange County um lugar para ir nos 7 dias da semana. Em 4 de maio de 2005, para o evento de mídia da celebração do 50º aniversário, o parque fechou mais cedo para acomodar vários eventos especiais, como eventos de imprensa, grupos de turismo, grupos VIPs e festas privadas. É comum para uma corporação alugar o parque inteiro para a noite. Nesses casos, passes especiais são emitidos, válidos para o ingresso em todas as atrações. Nos guichês de tickets e nos cronogramas publicados, os visitantes normais são avisados do fechamento mais cedo. No final da tarde, os funcionários anunciam que o parque está fechando e então retiram do parque todos os sem passe especial. Promoções. Todo ano em outubro, a Disneyland tem promoção de Halloween. Durante esta promoção, ou como a Disneyland chama, de uma festa, as áreas do parque são decoradas com temas de Halloween. A Space Mountain e a Haunted Mansion são temporariamente retematizadas como parte da promoção. Uma festa de Halloween é oferecida em noites selecionadas no final de setembro e outubro, por uma taxa separada, com um show especial de fogos de artifício que é apenas exibido na festa. Do início de novembro até o início de janeiro, o parque é decorado para as festas. O entretenimento da época inclui o show de fogos de artifício Believe in Holiday Magic e a Christmas Fantasy Parade.
sendo que a Haunted Mansion e It's Small World são temporariamente redecorados com o tema de Natal. O Castelo da Bela Adormecida recebe neve artificial e é decorado com luzes coloridas durante a festa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos sobre os 50 anos da Disney World de Orlando, esse mundo de fantasias que o Walt Disney criou para nós. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas possam assistir a este e outros vídeos do canal. Nós do Curioso Mundo MV agradecemos a sua visita e até o próximo vídeo.